Muitas pessoas falam, mas está provado que o cérebro gera a consciência. Está provado. Por quê? Se eu der um tiro na sua cabeça... Acaba a consciência. Acaba a consciência. Se você pensa num negócio, eu consigo mostrar que tem ativação em certas áreas do seu cérebro. Tá, dentro de uma tomografia eu consigo falar, tá vendo? Se eu estimular umas áreas do seu cérebro, você pode ouvir coisas, ver coisas. Então mostra que o cérebro é que gera a sua consciência. Essa é uma hipótese. Uhum. E muitos falam, mas só quem é muito ignorante, não sabe nada de ciência, que não sabe dessas coisas, é que acredita que a mente pode ser algo além do cérebro. Muitos acham isso. Só que não tão simples assim. Como sempre, a vida é um pouco mais complicada. Os fundadores, como eu falei, da neurociência, vou dar um exemplo. Tem um cara, um neurocientista e neurocirurgião canadense chamado Wilbur Penfield, da Universidade de McGill, no Canadá. Ele foi um cara extremamente importante, um dos fundadores da neurociência. Inclusive, na anatomia, a gente estuda o homúnculo de Penfield, que dois giros no cérebro, que tem a parte motora e sensorial, que é um homenzinho todo distorcido ali, que o Penfield é o cara que criou esse negócio. Como é que ele criou isso? Isso nos anos 50, ele era materialista e achava que o cérebro gerava consciência, ok? E ele era neurocirurgião. E ele tinha que operar epilepsias graves, refratárias, que não tratava. Então tem que tirar no cérebro o ponto que gera o foco epileptogênico. Tá. O ponto onde começa a epilepsia. Você tem que tirar aquilo ali. Ainda mais naquela época, nos anos 50, que não tinha remédios tão bons como a gente tem hoje. Mas como é que você vai saber onde que é o ponto do camarada? E como é que você sabe que aquele ponto não vai gerar um dano se eu arrancar um pedaço ali? Perfeito. O que ele fazia com os caras? Olha que coisa interessante. O cara ficava no centro cirúrgico, ele fazia anestesia local e arrancava o tampo da cabeça do cara com o cara acordado. E aí ele dava choquezinhos no cérebro do cara para ver o que acontecia. O que o cara sentia ou não e se desencadeava a epilepsia ou não. E ele tratou centenas de pacientes assim, com esses choquezinhos que ele foi mapeando as áreas do cérebro. Aí que ele criou o homúnculo de Penfield, que a gente estuda em neuroanatomia e tudo mais e tal. E ele foi estudando centenas de pessoas. Ele tem um livro no final da vida chamado O Mistério da Mente. E ele fala, olha, eu comecei como materialista. Mas a estudar centenas de pacientes, dar choquezinho no cérebro inteiro, eu descobri que não tem nenhuma área que eu dou um choquezinho que vai fazer o cara realmente tomar uma decisão, fazer uma reflexão mais profunda, só coisas assim, um movimento, ou alguma coisa, e aí ele se torna um dualista, de que a consciência é algo além do físico. O que eu quero dizer é o seguinte, então, que muitas pessoas com muito conhecimento científico acham que aquelas questões do cérebro estimular e tal, não mostra que o cérebro gera a consciência. Por quê? Como eu falei, o cérebro ele pode estar gerando a consciência na visão materialista, ou ele pode ser um instrumento para a mente se manifestar. Por exemplo, quem está nos vendo numa tela de um celular, de um computador, de uma televisão. Algumas pessoas podem achar que nós moramos dentro da tela. Quando eu era criança, quando eu via Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu achava que o Visconde Sabugosa morava dentro da TV. E eu vou provar isso, que a tela é que está gerando o Alexander. Se você quebrar a tela, você não me vê. Elvis fez isso, você sabe, né? Ele não estava gostando do que o cara estava falando dele, deu um tiro na televisão e acabou com o cara. Pronto, resolveu o problema. Resolveu o problema. Então, se você destruir a tela, você não me vê. Se você analisar os circuitos do seu aparelho, você vai ver que o meu movimento, a minha fala, vai ter a ver com a ativação do circuito. Do mesmo modo que o meu pensamento tem a ver com ativação cerebral. E se eu estimular algumas partes dos circuitos da TV, etc., vai aparecer imagens. Perfeito. Mas nada disso prova que eu estou ali dentro e que aquele aparelho é que está criando o Alexander. Perfeito. Aquele aparelho é só um instrumento para eu poder manifestar. E se quebrar aquele aparelho, eu posso manifestar em outro aparelho. Ok? Então essa é a analogia. Ou seja, será que o cérebro está gerando a consciência, é o aparelho que gera a imagem, ou o aparelho é só um transdutor de sinal para poder se manifestar? Então, ou seja, o meu corpo está gerando o Alexander, ou o meu corpo é uma ferramenta e que permite a manifestação do Alexander nesse contexto, ok? Bom, essas são as duas hipóteses. Beleza. Esse é um problema milenar. Desde a Grécia Antiga já se discutia isso. 2.500 anos atrás. E sempre foi... Aí vem a questão. E quando eu morro? Será que eu continuo além disso ou não e tal?
sempre foi um problema filosófico e religioso. Que tem até um que eu gostei muito, foi até eu falo assim, que às vezes eu tenho uns pensamentos assim, sei lá, abstratos de consciência, ou do que é as coisas. Eu falo, nossa, eu tive um pensamento. Aí quando você lê, eu falo, puto, o cara 500 anos antes de Cristo já pensou a mesma coisa. Tem um que chama, não sei se você já viu, que chama, acho que é o Homem Flutuante. Não. Que ele começou a abstrair assim, imagina um homem flutuante, era um filósofo, eu não sei exatamente qual, mas é 500 anos de Cristo. Então imagina que ele está flutuando, então ele não tem consciência nenhuma de peso, de contato, nada. Se vai tirando isso dele, vai tirando, o que sobra? Então, e se ele não ouvir, o que sobra? Então, que é a pergunta de quem sou eu? Essa coisa do ego, né? Da consciência de mim, né? Se eu penso, logo existo, né? Aquela coisa onde está? Está na matéria? Será que está ou ela existe desconectada da matéria? Como você disse, a matéria é uma forma da manifestação desse eu, que eu me reconheço como esse eu. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.